A questão 9 da mesma prova é uma das mais fáceis, das mais tradicionais, enfim, quem assistiu ao DVD MMC não vai ter a mínima dificuldade em identificar de que se trata a questão e, evidentemente, como resolvê-la. Numa avenida que mede 15.750 metros, a partir do início, a cada 250 metros há uma parada de ônibus e a cada 225 metros uma de bonde. A quantidade de pontos comuns de parada de ônibus e bonde é dada por um número do intervalo. Mais uma vez, numa avenida que mede 15.750 metros, a partir do início, a cada 250 metros há uma parada de ônibus e a cada 225 metros uma de bonde. A quantidade de pontos comuns de parada de ônibus e bonde é dada por um número de qual dos intervalos listados nas alternativas, não é isso? Bem, então você já percebeu que é uma questão que trata de coincidências, né, de pontos de ônibus e bonde comuns, e questões de coincidências desse tipo, você já sabe que o assunto não é outro senão MMC, não há surpresas, não há pegadinhas, então você vai encontrar pura e simplesmente o MMC entre 250 e 225, que vai dar 2.250, né? Quer dizer, a cada 2.250 metros haverá uma parada comum de ônibus e bonde, como a extensão, o comprimento da avenida é 15.750 metros, para você saber a quantidade de paradas comuns é só dividir pelo MMC, só dividir por 2.250, que dá 7. 7 pertence ao intervalo 0,25, fechado tanto no 0 quanto no 25, opção letra D. Caso houvesse uma parada de ônibus e de bonde no marco zero da estrada, da avenida, enfim, teríamos que somar uma unidade aqui, ok? Aí haveria 8 paradas comuns a partir da primeira, que seria no marco 0 metro, ok? Como o enunciado não me pareceu conclusivo a esse respeito, eu considerei apenas 7 paradas, ok? O enunciado diz, a partir do início, a cada 250 metros há uma parada de ônibus e a cada 225 metros uma de bonde. A impressão que eu tive é que a primeira parada foi no ponto 250 metros, no caso do ônibus, e 225 metros no caso do bonde. Não me pareceu haver uma parada no marco 0, ok? Mas caso você tenha tido essa interpretação, basta somar uma unidadezinha aqui, que não vai alterar em nada, evidentemente, a resposta. Tá certo? Então, vamos passar para a próxima questão, também bastante fácil, tradicionalíssima, cujo assunto é sistema métrico decimal. Você não pode se dar o luxo de errar esse tipo de exercício. Vamos lá, questão número 10, ano 2003, admissão 2004, assunto sistema métrico decimal. Em uma caixa cuja base retangular tem dimensões 20 mm e 3 cm, são colocados 0,0216 kg de certo líquido. Se cada 9 decigramas desse líquido ocupa 1 cm3, e se a caixa teve dessa forma 2/3 de seu volume ocupado, é incorreto afirmar o quê? Bem, se é uma caixa e nós temos como informações as dimensões da base retangular, quer dizer, o comprimento da caixa 20 mm e a largura da caixa 3 cm, é fundamental encontrarmos tanto a altura da caixa, a terceira dimensão, e consequentemente o seu volume, ok? Agora, se o enunciado disse que 9 decigramas desse líquido ocupa 1 centímetro cúbico de volume, então é conveniente expressarmos tanto comprimento quanto a largura, além de ser na mesma unidade, que elas estejam em centímetro, porque o volume sairá forçosamente
em centímetros cúbicos, não é isso? E como também o enunciado citou que 1 centímetro cúbico tem massa de 9 decigramas, é conveniente também transpor 0,0216 kg para decigramas. Efetuando então as conversões necessárias, vamos obter que o comprimento é 2 centímetros e a massa do líquido colocado na caixa é de 216 decigramas. É isso? Agora fica mais fácil encontrarmos o que o enunciado quer. Ora, se 9 decigramas do líquido ocupa 1 centímetro cúbico, se eu tenho 216 decigramas, eles vão ocupar 216 dividido por 9, 24 centímetros cúbicos de volume, não é isso? Quer dizer, a cada grupo de 9 decigramas aqui, eu tenho 1 centímetro cúbico. Se eu tenho ao todo 216 decigramas, terei 216 dividido por 9, 24 centímetros cúbicos de volume ocupados por aquele líquido naquela caixa. Maravilha! Nós sabemos que o volume de uma caixa, no caso um paralelepípedo, não é isso? É comprimento vezes largura vezes altura. Então, 2/3 do volume, quer dizer 2/3 comprimento vezes largura vezes altura, é igual a 24. Efetuando os cálculos, você vai encontrar que a altura é igual a 6 centímetros. Com isso, podemos já analisar as opções para ver qual é a incorreta. A letra A disse que a altura em centímetros da caixa é tal que a altura pertence ao intervalo fechado no 5 e fechado no 6. Verdadeiro, porque o 6 pertence a esse intervalo. Só lembrando que a altura é 6 centímetros, porque se o comprimento está em centímetros, a largura está em centímetros e o volume em centímetros cúbicos, obviamente a altura só pode estar expressa em centímetros, porque para aplicarmos a fórmula do volume, você subentende que as 3 dimensões são na mesma unidade. Letra B. O nível do líquido em relação à base da caixa é de 40 milímetros. Verdadeiro, por quê? Se 2/3 do volume estão ocupados pelo líquido, então o nível do líquido vai atingir 2/3 da altura. 2/3 do 6, que é igual a 4. 4 o quê? 4 centímetros. Convertendo para milímetros, 40 milímetros, o item está correto. A letra C disse que na caixa ainda caberiam 0,108 kg do líquido. Vamos ver. Se eu já tenho 2/3 do volume da caixa ocupados, e eu sei que 2/3 desse volume é igual a 24 centímetros cúbicos, então ainda caberia 1/3 desse volume, ou seja, 12 centímetros cúbicos, já que 1/3 é a metade de 2/3, 12 é a metade do 24, ok? Maravilha! Eu sei então que ainda cabem, em termos de volume, 12 centímetros cúbicos, e eu sei que cada centímetro cúbico pesa 9 decigramas. Então, nesses 12 centímetros cúbicos, nós teríamos 12 vezes 9, 108 decigramas de massa em relação àquele líquido. Convertendo 108 decigramas para quilogramas, vai dar 0,0108. Faltou um zerinho aí, por isso o item é falso. Então é justamente esse que você tem que considerar, porque o enunciado pede a opção incorreta. Muito cuidado no dia do concurso com esse tipo de questão que pede o incorreto, porque é perfeitamente normal você estar nervoso, ansioso e acabar se esquecendo que ele quer o falso, o errado, o incorreto, e aí você acaba marcando a letra A, porque a letra A é verdadeira e você acaba se esquecendo que ele quer a incorreta. Cuidado!
A questão 11, cujo assunto é porcentagem, é extremamente comum e praticamente todo ano aparece no mínimo uma questão desse tema, extremamente frequente em qualquer concurso público. Uma pessoa dispondo de certo capital fez as seguintes aplicações em um ano. Primeira, aplicou 2/5 do capital em letras de câmbio, lucrando 30%. Segundo, aplicou 1/5 do capital em fundos de investimento, perdendo 20%. Terceira, aplicou o restante em caderneta de poupança e o seu lucro nessa aplicação foi de 25%. Relativamente ao capital aplicado, pode-se dizer que houve lucro ou prejuízo e de quantos por cento? É isso? Vamos lá, com calma. Antes de mais nada, vamos lembrar algo que eu disse bastante no DVD Porcentagem, que qualquer grandeza, qualquer número, qualquer quantidade, inicialmente, antes de qualquer alteração para mais ou para menos, quer dizer, antes de qualquer aumento ou diminuição, ou seja, antes de qualquer variação no seu valor, qualquer grandeza, qualquer número vale sempre 100% em relação a si mesmo. Então, quando eu digo que tenho um capital de R$100, esses R$100 representam 100% de si mesmo. Caso o capital inicial fosse de R$500, inicialmente esses R$500 representariam 100% em relação a ele mesmo, a si próprio. Nós não sabemos quanto é o capital inicial que a pessoa dispunha inicialmente. Então vamos supor que ele vale C. Capital C qualquer que não vai influenciar em nada no resultado da questão. Inicialmente, aplicou-se 2/5 do capital em letras de câmbio, lucrando 30%. Então, o que a pessoa arrecadou na aplicação das letras de câmbio foi 130% do que investiu. Por quê? Se não houvesse lucro nem prejuízo, se a pessoa investisse uma quantia qualquer e no final do investimento resgatasse a mesma quantia, essa quantia seria 100% em relação a ela mesma. Como houve um lucro de 30%, a quantia deixou de ser 100% em relação a ela mesma e passou a ser 130%. Houve um aumento no valor daquela quantia, daquele capital. Só que não foi o capital todo, e sim 2/5 do mesmo. Então, com relação à primeira aplicação, ao primeiro investimento, o lucro de 30% faz com que ela arrecade 130% do que investiu, quer dizer, 130% de 2/5 do capital. Efetuando a conta, você vai ter 26/50 do capital. Tá certo? Segunda etapa, o enunciado nos diz que aplicou 1/5 do capital em fundos de investimento, perdendo 20%. Ora, este 1/5 do capital, seja ele quanto for inicialmente, é 100% em relação a ele mesmo. Como houve um prejuízo de 20%, essa quantia deixou de ser 100% em relação a ela mesma e passou a ser 80%. Houve uma perda, uma diminuição de 20% em relação ao seu valor. Então, o seu valor atual é de 80% do valor inicial, que era 1/5 do capital, C sobre 5. Quer dizer, 80%, 80 sobre 100, vezes C sobre 5, efetuando a continha vai dar 8C sobre 50. Finalmente, aplicou o restante na poupança e seu lucro foi de 25%. Se na primeira etapa a pessoa investiu 2/5 do capital e na segunda investiu 1/5, então ela já investiu 3/5 do capital, não é verdade? 2/5 mais 1/5. Então o restante é 2/5 do capital. Ok?
Então, esses 2/5 do capital foram investidos na poupança, gerando uma rentabilidade de 25%. Então, a pessoa arrecadou 125% do que investiu. Os 100% que é o valor inicial investido, mais o lucro de 25%. Então, ela resgatou 125% de 2/5 do capital. Fazendo a continha, vai dar 25C sobre 50, a metade do capital, não é isso? Então, somando o que aconteceu, que ele arrecadou nas 3 etapas, ou seja, 26 50avos de capital, com 8 50avos de capital, com 25 50avos de capital, vamos ter 59 50avos de capital. É a soma do que ele arrecadou nas 3 aplicações. Se nós multiplicarmos em cima e embaixo por 2, teremos 59 vezes 2, 118. 50 vezes 2, 100. Quer dizer, 118 centésimos do capital original. 118% do capital original. Ora, se você investiu 100% do capital inicialmente e no final você tem 118%, é sinal que você obteve um lucro global de 18%, que está registrado na alternativa A.